Tô gravando aqui direto, nem vi se o outro vídeo ficou bom. Tomara que tenha ficado. Vamos para aula 10 de Geografia 2, que obviamente eu vou demorar mais tempo aqui, pelo menos eu imagino. Tô tentando ser o mais rápido possível, tá? Eu até me peguei aqui que são só 10 páginas, mas realmente é uma cilada. Provavelmente eu vou demorar mais tempo aqui sim. Porque esse capítulo vai falar da formação do território brasileiro, né? E não só da formação, mas das atividades econômicas que vão propiciar essa formação do território brasileiro. Então, tem bastante assunto aqui para a gente discutir, assuntos que provavelmente vão reverberar e voltar em capítulos para frente, tá? Vou passar as 2 páginas que tem um levantamento filosófico aqui sobre o que funciona a ponte, como é que funcionam as pontes, né? O que é uma ponte de fato. Mas vamos para o que interessa de fato para a gente conseguir otimizar nosso tempo. Primeiro, a gente não está preocupado aqui nesse momento em gravar protocolos, regras que dão formato ao território brasileiro. Nossa preocupação aqui é como esse território se desenvolveu quanto espaço. Então, por exemplo, nessa página aqui, que é a página 46, temos um mapa do Brasil do século XVIII, de economia. Então, a gente está muito associado à ideia da economia. Como é que a economia, os processos econômicos vão desenvolver o território brasileiro. Você já viu lá em história que o Brasil foi colonizado por volta dos anos 1500, que o primeiro ciclo econômico nosso, o período econômico, que é uma palavra que eu gosto de usar mais, é voltado para o extrativismo vegetal e uma busca por um extrativismo mineral, que só vai acontecer, né, séculos depois. E isso vai ditar a ocupação do território brasileiro. E faço uma ressalva, a gente sempre fala de ocupação do território brasileiro a partir da perspectiva do colonizador. É como se esse espaço estivesse vazio antes, né? Os livros didáticos trabalham dessa forma. A gente está tendo aqui um esforço aqui de fazer uma ressalva para entender que os povos originários já ocupavam, já desenvolviam, já tinham atividades econômicas, já trocavam mercadorias entre si antes da chegada do colonizador. Mas a perspectiva aqui do livro e enfim, o Enem e por aí vai, se não abrir essa ressalva, vai tentar de novo trabalhar a partir da perspectiva do colonizador. Então, o colonizador chega aqui por volta dos anos 1500, inicia esse ciclo, esse período econômico, e a partir disso ele vai tentar desenvolver esse território, atendendo, obviamente, a interesses europeus. A gente começou a trabalhar aqui o século XVIII porque, basicamente, a gente vai ter um processo de independência do Brasil, não só do processo aquele histórico, mas de realmente de se separar, de desvincular a nossa economia da economia portuguesa, né? Então, a gente está tentando trabalhar isso a partir desse mapa aqui. Então, a gente teve uma colonização, que está sendo trabalhada aqui na página 46, e vou chamar a atenção para essa aqui, emergência de um espaço agrário. O Brasil vai ser basicamente uma colônia de exploração, não há uma preocupação muito grande em desenvolver o território brasileiro, diferente de uma colônia de povoamento, mas a atividade agrária é uma atividade de suporte para qualquer outra atividade. Por quê? Porque a atividade agrária não só fornece comida, mas, por exemplo, a pecuária, além de oferecer animais para tração animal em outros processos, vai oferecer também alimento, vai oferecer vestuário. Então, é um tipo de atividade que ela é fundamental. Sem ela, a gente não tem outras atividades funcionando. Até hoje, assim, né? Então, há uma demanda, uma necessidade por desenvolver uma agricultura, um espaço agrário, né, mais complexo do que somente a agricultura no Brasil, para tentar, né, construir esse país, construir esse território mais a longo prazo. Nós já falamos sobre plantations, nós vamos voltar a falar quando a gente fala de espaço agrário, né? Mas as plantations são latifúndios monocultores voltados para exportação. É basicamente esse tipo de agricultura que vai funcionar aqui durante muito, muito, muito tempo. E no século XVIII nós temos essa configuração de mapa que nós temos aqui, tá? As principais atividades econômicas, como vocês estão vendo aqui, estão associadas ao primeiro setor. Nada de segundo setor ainda. A indústria só vai chegar no Brasil bem depois, como a gente vai ver aqui, possivelmente chegar lá, né? Antes dos 10 minutos. Então, cana-de-açúcar na região costeira, drogas do sertão,
muito motivado aqui pelo acesso fácil promovido pelo Rio Amazonas e seus afluentes. A mineração acontecendo no interior ali do país a partir do descobrimento de ouro nas Minas Gerais, pau-brasil extraído da Mata Atlântica e uma pecuária, como eu falei aqui, sempre como uma atividade de suporte, né, para outras atividades. Tá? O Brasil vai se tornar independente e a partir dessa independência, como eu falei, há a ideia do desenvolvimento do território a partir de perspectivas mais nossas, né, mais autônomas, não absolutamente autônomas, né? Vamos ponderar isso também. O Brasil tem uma independência de Portugal, mas existem ainda vínculos e laços e processos econômicos associados que a gente vai continuar, de certa forma, sendo refém dessa relação. Mas a principal questão aqui é uma mudança, sobretudo de perspectiva e de mão de obra, né? A mão de obra do Brasil colônia é uma mão de obra escravizada. Atenção para esse termo. O termo que a gente usa hoje é escravizado, porque remete à ideia de que essas pessoas sofreram o processo de escravização, não são naturalmente escravos, né? Então, o termo hoje muda para a gente poder ser um pouco mais preciso na abordagem desse processo, tá? Tivemos várias leis ao longo do período para tentar minimizar essa relação, que não é uma relação de trabalho, né, que é uma relação de abuso, mas sempre pensando que existe uma questão econômica aqui, né? A ideia da formação de uma mão de obra assalariada para consumo. Então, há uma pressão forte externa para que o Brasil acabe com mão de obra escravizada, não só por uma questão de direitos humanos, obviamente, mas por uma questão econômica, né? Então, tem a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea, que são as de maior impacto, obviamente, nesse processo. E aí, então, o Brasil passa a ter mão de obra assalariada. Promover um incentivo da vinda de imigrantes para cá. A vinda desses imigrantes vai ser muito importante, porque eles vêm com técnicas outras, eu não vou dizer mais modernas, porque seria até impreciso dizer isso. Há um eurocentrismo em dizer que técnicas agrícolas europeias são mais avançadas do que técnicas agrícolas africanas. Então, não caminhem por esse percurso, usem sempre essa relativização, vai ser importante. Mas essa vinda traz novas perspectivas para a economia brasileira, novos conhecimentos a serem utilizados aqui e o contato desse imigrante com um Brasil que ainda não se industrializou, né? Mas que no cenário europeu tem uma paisagem diferente, né? Tem um processo industrial diferente. O Brasil só vai passar de fato a se industrializar a partir da década de 30. Você já viu isso em história também. Essa industrialização ela vai acontecer por motivos muito específicos, né? Porque a nossa mão de obra, a nossa elite, cafeicultora, ela vai encontrar dificuldades de comercializar o nosso principal produto, que é o café, com os nossos principais compradores, que são Estados Unidos e Europa. Os Estados Unidos vai sofrer uma grande depressão a partir da crise de 29, então passa a consumir menos café. E anteriormente a isso, durante a Primeira Guerra, a Europa cessa basicamente o consumo de produtos supérfluos, né? Tendo em vista que está num ambiente, numa situação de guerra. Então os nossos dois principais compradores param de comprar café e é a partir disso então que o Brasil vai se industrializar a partir de um movimento das elites burguesas. Então quem vai industrializar o Brasil, quem vai iniciar esse movimento é o setor privado, não é o setor público, como acontece em outros locais. Então aqui a burguesia cafeicultora que vai iniciar burguesia cafeicultura, vou até reformular, esses latifundiários cafeicultores é que vão iniciar esse processo e vão colocar essa indústria, já que não tem apoio estatal, né, governamental para que isso aconteça, eles vão implementar essas indústrias, que são indústrias simples, vamos lembrar, né, não é o cenário de indústria que você tem na cabeça hoje, né, no imaginário de hoje. Eles vão implementar essas indústrias onde eles têm a melhor infraestrutura possível construída.
Então vão ser basicamente na região sudeste e sul e nos grandes centros urbanos, tá? Então onde eu tenho infraestrutura possível, eu implemento a minha indústria, principalmente na região sudeste, que até hoje é o local de concentração industrial no Brasil, tá? Já foi mais concentrado, é verdade, mas hoje a gente tem uma menor concentração industrial. E aí o mapa que está sendo trazido aqui para vocês de 1890, que basicamente aí é pré-industrialização, né? Nós temos essa ideia de ilhas de desenvolvimento. O Brasil ele tem capitais desenvolvidas economicamente, mas há uma grande dificuldade de conexão entre essas áreas. Há uma grande dificuldade de conectar esses processos. É como se a economia desses espaços funcionasse independentemente da relação deles com outros territórios. É como se fossem países diferentes. Então, há uma demanda, há uma necessidade de integração territorial que não é desse período, já vinha de antes. Então, há uma dificuldade desse tipo de integração. Tanto é que, a partir da implementação da indústria e do apoio estatal que vai chegar uma década depois dessa implementação, que vai chegar lá por volta dos anos 1930, 40, vão iniciar-se aí uma série de obras promovidas pelo setor público para a integração do território. É o caso das BRs, por exemplo, né? Então, promovidas pelo JK, né? Depois do Getúlio. Então, a industrialização brasileira ela é marcada por essa dificuldade de integração territorial, ela é marcada por um processo de ter sido iniciado pela elite cafeicultora, sendo concentradora em determinadas regiões, e por um apoio estatal tardio, que vai tentar promover uma infraestrutura base para que esse processo ganhe volume. Então, a partir disso, a partir da década de 40, é que vão ser introduzidas as indústrias de base promovidas pelo governo federal, a integração territorial. Há toda uma questão com relação a essa integração territorial acontecer por modal rodoviário, a gente já falou disso, né? Então, o modal rodoviário, ele tem prós e contras, talvez não fosse o mais indicado para o cenário brasileiro, mas é o que vai se apresentar. Então, nós temos uma série de questões envolvendo a indústria brasileira que vão ser pano de fundo para muitos capítulos da gente ao longo até o final do ano, né? Então, grande concentração industrial na região sudeste, criação de regiões metropolitanas. O que é uma região metropolitana? Isso aqui é um termo interessante que aparece bastante. A metrópole é uma cidade com uma infraestrutura superior às cidades ao redor. Então, a região metropolitana é a região atendida pela metrópole. Vou dar um exemplo simples. O Rio de Janeiro é uma metrópole e ele atende a toda uma área de municípios ao redor dele, que não possuem a mesma infraestrutura. Um exemplo básico, simples. O morador de Nilópolis, se ele quiser ir para a Disney, ele vai ter que vir até o aeroporto do Rio de Janeiro Internacional para fazer essa viagem. Ou seja, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem esse fixo, tem essa estrutura, o aeroporto internacional. Nilópolis não possui isso. Então ela vai ter que acionar a cidade do Rio de Janeiro para que possa fazer isso. Então acaba que a metrópole ela tem um conjunto de estruturas que não atende somente aos seus moradores, atende a toda uma região ao entorno. A gente pode extrapolar isso. Pode falar de uma infraestrutura médica, de saúde, né, de saneamento básico, de educação. Enfim, é bem mais complexo, né? As políticas públicas de uma metrópole, elas muitas vezes não visam só os moradores dela, mas os moradores das áreas ao entorno. Então, região metropolitana é toda uma área ao redor das metrópoles, tá? Outro termo que aparece aqui é expansão da fronteira agrícola. O que é a expansão da fronteira agrícola? Eu vou tentar voltar no mapa aqui para ajudar a gente aqui. A expansão da fronteira agrícola é aonde a atividade agrícola está acontecendo no Brasil. Nesse período, a gente vai ter uma expansão dessa fronteira porque a agricultura que acontece principalmente na região centro-oeste, espero que o meu mouse esteja aparecendo no vídeo aí para vocês, ela está se expandindo em direção aonde? Em direção à região amazônica. Então, ela está fazendo esse caminho aqui, ó. Ela está se expandindo. Atividades econômicas agrícolas que estão concentradas no centro-oeste
estão rumando em direção à região amazônica. Então, essa é a expansão da fronteira agrícola, tá? Que está permeada aí por outros grandes assuntos que a gente pode discutir também, né? Que é a ideia da necessidade de áreas de preservação ambiental, proteção aos povos originários, queimadas, né? Agricultura itinerante, por aí vai, tá? E o último termo marcado aqui é aglomerados subnormais ou favelas. Favela é um conjunto de casas desordenado, né? É um espaço teoricamente sem organização. Esse termo é complexo, tá? Primeiro porque ele passa por uma ideia de ser um palavrão quase, né? As pessoas pegaram esse termo e colocaram ele como sendo algo nefasto, algo maligno, e substituíram ele por comunidade. Eu sempre falo que favela é muito mais preciso do que comunidade. Comunidade pode ser uma comunidade ribeirinha, pode ser uma comunidade quilombola, pode ser uma comunidade indígena. Agora, quando você fala favela, você já está associando a um processo urbano, né? Causado por um adensamento populacional e um conjunto de deficiências de infraestrutura para aquele espaço. Então, favela é muito mais preciso. Utilizem a palavra favela, não é um problema usar favela. O favelado é o cara que mora em áreas de difícil acesso. Favela, na verdade, né, o favelado é o cara que tinha contato com uma planta e essa planta causava uma alergia na pele. Então era fácil encontrar quem era o favelado e quem não era favelado. E essa planta, ela se dava em topos, né, em encostas. Então, você associava que o favelado estava em contato com uma área de encosta, ou seja, uma área de menos valorização. Então, é um termo que ele vai ganhar uma roupagem hoje diferente do que ele tinha no passado, tá? Mas não é um termo depreciativo, não deveria ser, tá? Hoje, pelo menos, não deveria ser. Então, usem a palavra, não tem problema usar a palavra, óbvio, usando ela com o sentido que de fato ela possui, tá bom? Com o passar do desenvolvimento industrial, há a guerra fiscal. Isso aqui é importante para a gente entender como se dá a industrialização no Brasil hoje. Como eu falei para vocês, a indústria está concentrada na região sudeste e aos poucos, cidades de menor expressão, ao se desenvolverem, vão conseguir aquela infraestrutura necessária para receber indústrias. Então, vai acontecer o que a gente chama de guerra dos lugares. Cidades de menor expressão, mas que possuem uma infraestrutura razoável, vão oferecer vantagens, oferecer incentivos para tirar indústrias de grandes centros urbanos e enviar essas indústrias, né, sediar essas indústrias em seus municípios. É interessante isso para gerar emprego, para gerar desenvolvimento econômico. Então vai acontecer o que a gente chama de guerra dos lugares. Os lugares estão guerreando, estão oferecendo cada vez mais incentivos como redução da conta de luz, oferecimento de terreno, né, subsídio na energia, enfim, para atrair indústrias e empresas para suas sedes municipais. Tá? Então há aí uma competição agora entre as cidades para receber esse processo industrial que vai trazer desenvolvimento econômico. Tá? Esse mapa aqui é interessante para eu acabar, juro, estou acabando, vou acabar antes dos 20 minutos, se Deus quiser, que mostra os eixos industriais no Brasil já em 2013. Ó. Há uma concentração ainda na região sul e sudeste. A área costeira continua sendo a área mais desenvolvida do Brasil, né? Mais densamente habitada, com população mais densa, né? Densidade demográfica mais elevada. E aí nós temos, então, maior quantidade de indústrias, né, nesse espaço. E o eixo aqui, ó, do Rio Amazonas como sendo um eixo de desenvolvimento também industrial. Importante aqui o modal de transporte fluvial, né? Que vai ser o motor para isso aqui acontecer. Acho que vale a pena vocês lerem esses tópicos aqui, como sendo os desdobramentos, né, do que a gente discutiu aqui. E qualquer dúvida que você tenha, por favor, me acione na próxima aula, tá? Gente, beijo, sextou, finalmente para mim, ó, 23h59, meia-noite, minha sexta-feira acabou, mas eu dei conta, se Deus quiser, do que eu precisava.
Beijo pra vocês. Bom final de semana, boa prova amanhã, que acho que vocês têm prova amanhã. E a gente se fala. Beijo.